Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. O combate à dengue na capital ganha agora um reforço importantíssimo. Agentes mirins formados pela Secretaria Municipal de Saúde vão atuar e estão atuando na disseminação de informações sobre a prevenção à doença. E para ampliarmos estas informações, nós recebemos na abertura do Jornal da Câmara de hoje o gerente da Unidade de Saúde Passo das Pedras 2, Renan Martins, e a diretora da escola Alain Maria Tereza, Oraida Silveira. Sejam muito bem-vindos aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Tudo bem, Renan e Oraida? Tudo bem. Tudo bem, cara. Muito bem. Essa é uma ação que já está ocorrendo, né, no bairro Passo das Pedras, né, em função de uma incidência elevada que nós tivemos lá de dengue, né, de dengue na região. Fala um pouquinho de como é que surgiu essa ideia de fazer chamar a gurizada, né, para poder ajudar também nesse processo, Renan. Sim, claro. Primeiro eu queria agradecer muito, né, a oportunidade da gente poder divulgar o projeto, falar sobre o projeto, né, tão importante para uma comunidade que sofreu muito de dezembro até mês 5 ali mais ou menos. Foram muitos casos dentro da região, né? Tivemos óbitos, tivemos esse grande problema, perdemos vidas importantíssimas, né, que 100% evitável, e a gente acabamos perdendo momentaneamente essa guerra. E aí surgiu o pensamento de como nós mudarmos esse panorama, né? E aí foi onde, em conversa com os nossos agentes comunitários da Unidade de Saúde Passo das Pedras 2, a gente pensou como é que a gente ia trabalhar isso, né? Com os adultos a gente já vinha trabalhando de casa em casa, né? E aí a gente pensou em ter essa parceria junto com a escola do nosso território, né? O território seria onde é atendida a unidade de saúde com as crianças. Eles são os melhores educadores, né? Então a gente montou um trabalho pensando nisso em algumas etapas para que a gente tivesse essa disseminação positiva para trabalhar com eles em 4 etapas, né? Então, dentro dessas etapas, como é que funcionou? Elas funcionaram da seguinte situação. Primeira vez, os ACETs, a Berenice, o Wagner, a Ereni e a Virgínia, montaram um projeto junto com a escola. A gente fez algumas reuniões junto com a direção, com a Oraida, e junto com o turno inverso da escola, né? Onde a gente selecionou o início com 16 participantes, né? Então, da primeira turma, porque a gente não poderia fazer uma turma muito grande, porque não teria o entendimento. Então, foi onde a gente iniciou esse trabalho, fazendo a qualificação junto com os ACE também do município, né, com a vigilância, onde a gente passou todinha a questão teórica, né, onde eles tiveram esse aprendizado da teoria. O segundo momento foi a prática, o antes e o depois. Eles foram para casa, junto com a família, trabalhar esse processo que visualizaram o que estava errado, fazer o processo de antes e depois, arrumar, enfim, tirar o foco e apresentar na terceira etapa, que foram para a vigilância, os agentes comunitários, para a escola. E aí, na terceira opção foi a gente saiu dentro do pátio da escola, fez todo um trabalho com eles para identificar se eles entenderam o processo, né? E no final não, a quarta etapa, a gente saiu para o território visitando as casas dentro do bairro, né? Então, onde foi uma ação muito bonita, né? Onde se envolveu os pais, se envolveu a escola, se envolveu todos, a comunidade, lideranças, e aonde agora, no dia 3 do 10, nós vamos fazer a nossa formatura. Muito merecido, né? Isso. Onde a gente mandou fazer alguns coletes para prestigiá-los, né? Os coletes de agentes mirins de combate à dengue. Então, muito parecido com os coletes dos ACS, né? Então, onde a gente vai fazer ali com eles e o pai e a mãe, numa formatura após as 5 horas da tarde, para poder contemplar o pai e a mãe, porque é em conjunto com a comunidade e eles têm que estar muito inseridos nesse processo. Muito bem, comunidade, né? E falasse bem, a comunidade precisa estar junta e unida nesse processo, né, para poder combater a dengue. Oraida, como é que a escola, né, entrou nesse debate, né? Como é que a escola se
se inseriu nesse contexto de combate à dengue, né? E como é que está sendo essa experiência, né? Tanto para os professores, que eu sei que também isso muda também o ponto de vista dos professores, o olhar, né, à comunidade, e também para os próprios alunos. Obrigado pela presença. Eu também quero agradecer muito, assim, para nós, a instituição de educação e social, a LAM, Maria Tereza, ela já vem com vários projetos, né, voltados ao social e à educação. Nós temos faz algum tempo já que a gente pensa que a união entre saúde e educação ela é essencial. Conversando assim com o Renan muito, né, então a gente partiu para fazer esses projetos, né. As nossas crianças e adolescentes que a gente atende lá, eles trabalham em conjunto, né? Sempre que a gente apresenta um projeto, ele é muito bem-vindo. Esse em questão, então, foi assim para nós muito bom, porque vai adentrar as famílias, né? Eles vão trabalhar toda essa conscientização dentro das famílias com relação à dengue, né? Com relação e também para a comunidade, porque ao sair com eles dentro da comunidade, assim, nós conseguimos mostrar, né, o nosso interesse e a nossa preocupação com relação à dengue. E assim, até o momento, todos eles participaram muito, muito ativamente, gostaram do projeto, estão assim, ansiosos, até os outros que ainda não estão no projeto, estão muito ansiosos para participar. Então, a gente tem essa primeira turma, mas já está pensando longe, assim, tipo, mais crianças, mais adolescentes para a participação desse projeto. Tá. Muito bem. Renan, e que tipo de orientação, né, esses adolescentes eles passam, né, juntamente com os agentes, né? É aquela questão do cuidado com o acúmulo de água? Que tipo, né, de informações eles vão disseminando, né, nessas visitas que eles fazem? Importante a pergunta, né? Eles fizeram todo um trabalho, realmente é onde se prolifera, é onde se acumula água, né? Então foi feito um trabalho com a questão das plantas, com as questões de potinho do cachorro, lavagem semanal, que muitas vezes não dá bola, a questão das piscinas, né? A questão de calhas. Então teve todo um trabalho e este é o foco, né? Nós tirarmos o criadouro, né? Prevenção. Isso, né? A prevenção. E eles entenderam muito bem, né? Porque a gente, nos exemplos que eles trouxeram, que eles fizeram em casa, foi assim muito essa ação com a família, pai, mãe, vó, o responsável, eles fizeram muito esse trabalho e eles mostraram. Aí a gente viu diversos, né? A Oraida, enfim, pode também falar um pouquinho depois, a gente viu que eles pegavam o potinho do cachorro e o potinho do cachorro estava verde. Então, muitas vezes eles limparam, depois o antes e depois. Apresentaram de uma forma muito, tiveram entendimento do processo, né? E foi muito legal mesmo. Oraida, e a importância, né, desses alunos como multiplicadores, né? Porque a gente sabe que tem questões, né, que se muda de pequeno, né? Assim, esse processo de conscientização, né? Desde a formação, né? Por isso é importante esse tema tá na escola, está sendo debatido, né? A importância deles como multiplicadores, né? Porque eles vão levar essa informação para casa, vão levar para os familiares e aí dos familiares para outros locais, né? Então, a própria escola passa a cumprir o seu papel tanto de escola como de um núcleo de conscientização sobre um mal que aflige a população local ali, né? Sim. Da minha parte, assim, todo o tempo que eu trabalho na instituição, já era um sonho antigo, assim, a gente já tinha essa ideia de unir sempre a educação com a saúde. Acontece que, claro, com o tempo a gente vai desenvolvendo ali os projetos, alguns dão certo, outros não, mas com relação às crianças, como multiplicadores ali, a gente vê que eles ficaram felizes em ser responsáveis, né, na própria família ali, pela higienização, pelo controle ali, e passando também para as famílias, tanto que a gente teve retornos assim maravilhosos, né, das famílias dizendo que interessante vocês estarem trabalhando desde cedo com as crianças, todo esse projeto aí. E as nossas crianças, como eu disse anteriormente, todos eles estão ansiosos
para participar das próximas turmas. Pois é, como é que se deu esse processo de escolhas? Eles se voluntariaram, né? E se também se já tem essa, como falasse, né? Já tem essa previsão de uma nova turma aí vindo na sequência? Sim. A princípio, como nós atendemos no serviço de convivência lá hoje 140 crianças, a princípio a gente tinha que trazer 16 crianças, né, Renan? Foi bem difícil, assim, né? Foi bem difícil para nós fazer essa escolha. Mas, a princípio, a gente viu, assim, o interesse primeiro deles, né? Mostrou o projeto ali, viu o interesse deles. E aí, a coordenadora do serviço de convivência, a Margarete, me disse assim, vamos montar uma turma agora e já dizer para eles que as próximas também eles já vão participar. Daí ficou assim, eles não ficaram ansiosos, mas já estão aguardando a próxima turma. Com certeza sairá, né? Com certeza. Até porque daqui a pouco vem o verão, né, Renan? E aí essa questão aí precisa estar na consciência das pessoas, né? E eu, aproveitando também, Renan, pergunto, né, por que tem algum fator diferencial ali no Passo das Pedras, por se ter uma incidência maior de dengue, ter se registrado esse número maior? Olha, na verdade, assim, tem como toda a cidade, né? Mas, assim, foi um descuido coletivo, né? E aí eu peço sempre para a população, né, que não depende, a gente tem os agentes, a gente está adaptando, a gente está trabalhando, mas a gente precisa de cada um, né, que tenha esse trabalho de não acumular, de ter um cuidado com todas essas questões que os ACS vêm trabalhando diariamente dentro do território, agora com o apoio dos agentes mirins, né? Então, não adianta nós termos os agentes se isso não conscientizar o adulto também, né? Então, assim, é uma doença 100% evitável, o acúmulo, né? Uma tampinha de garrafa, né? Ela o mínimo de descuido, né? É o mínimo descuido e é um território que a dengue não saiu, né? Então hoje, junto com a vigilância, será colocado, né, dentro do território, em algumas casas, uma armadilha vai ser colocada pela vigilância, pelo município, né, pela prefeitura, vai colocar dentro dessas residências e que nós vamos trabalhar junto com os agentes mirins e junto com a vigilância, porque vai ficar em várias casas, né? Então vai ser mais uma proteção para o município, que quando cair a mosquita ali, enfim, ela vai morrer ali, né? Então, assim, mas é 100% evitável e nós temos que tirar a questão do lixo, né? Então, é cultural, né? Então, infelizmente, que eu vejo que temos que trabalhar também muito mais a questão ambiental junto dentro das escolas, né? Que seria separação do resíduo, né? Porque temos muitas pessoas que vivem, né, hoje da reciclagem, a gente precisaria muito, e a gente vai também ter um projeto futuro para trabalhar isso junto com as crianças também. Perfeito, porque os óvulos são resistentes, né? Eles perduram por muito tempo ali escondidinhos, 7 né? a 14, enfim, fica um período ali bem resistente, fica nas bordas das piscinas, se tu não esfregar, no potinho do cachorro. Então tem tudo isso, tem que ter um cuidado bem grande. A gente acha que é só virar, não, tem que esfregar os potes, enfim, tem que ter um cuidado maior, sim. E a gente está, enfim, no inverno, né, e acha que a gente acaba descuidando, porque pensa que é uma questão do verão, né, que é uma incidência maior no verão, e na verdade, mas no inverno eles estão ali, né, estão ali quietinhos, né? Eles estão um pouquinho adormecidos, mas não que ele tenha saído, né? Então isso aí é um cuidado que já, por isso que a gente já iniciou o projeto já neste momento, no inverno, para nós chegarmos no verão com a comunidade tendo essa visualização que nós estaremos na rua, nós estamos já desde o começo agora do inverno, para chegar no verão a gente não ter uma surpresa desagradável, porque são vidas, né? E vidas que a gente pode 100% ser evitado de perdê-las. Né? Perfeito. E é um trabalho que precisa ser perene, constante, né? Para que a gente tenha essa conscientização de toda a comunidade. Renan e Yoraida, eu vou convidar vocês aqui para a gente ouvir os depoimentos de 2 dos alunos que participam do projeto, para trazer para nós, né, como é que está sendo a experiência por parte deles. Confira aí. Está sendo uma experiência muito legal, porque a gente cuida da nossa comunidade, né? Aí eles aprendem a se prevenir da dengue, que é uma coisa que afetou muito a nossa comunidade, né? Então está sendo uma experiência muito legal. A gente ensina eles a se prevenir da dengue, né? Combate à dengue, porque é uma coisa que é muito importante lá na nossa comunidade, principalmente. Bom, esse projeto é muito importante, porque aí está ajudando a nossa comunidade, né, a proteger, a prevenir,
Porque tem muitas vezes que a gente pensa que uma coisa não vai fazer diferença, mas o mínimo faz muita diferença, né? E a gente aprendeu muitas coisas, aprendemos coisas novas, a como se prevenir, o que a gente precisa usar, o que a gente precisa fazer. Muito importante lavar as garrafas, botar de cabeça para baixo, usar luva quando for fazer isso para não pegar doenças e não deixar água parada. Tá aí, né? A fala dos participantes, né? De 2 dos participantes desse projeto muito bacana que está acontecendo lá no Passo das Pedras. E é importante, né, Horaida, porque esses alunos aí vão ajudar os próximos também, né? Como já estão ajudando as famílias e os moradores da região, né? A gente tem uma expectativa bem boa, assim, de que quando chegue o verão, como diz o Renan, que a gente tenha esses adolescentes já trabalhando em prol da limpeza ali das casas, dos pátios e até da própria comunidade para conscientização, né? Que a gente precisa fazer isso, né? Muito bem. Bom, a gente vai fechar aqui nossa entrevista. Eu queria perguntar para o Renan aqui se a partir desse projeto, né, e nessa conversa com a própria Secretaria de Saúde, se daqui a pouco esse piloto que está sendo feito aqui pode ser expandido para a cidade também, né? Olha, na verdade, a gente inicia um projeto, ele não pode ficar só num local, a gente fica como parceiros, se precisar, acredito que seja ampliado, sim. A gente já foi procurado por algumas outras regiões, né, para a gente poder, por algumas outras escolas, e aí a gente orientou que procurasse também a gerência dessas unidades para a gente poder, vamos dar o suporte, porque não é um projeto do Passo das Pedras, né, a dengue, ela acaba pegando toda a cidade. Então, se precisar, a gente vai ser muito parceiro, os agentes comunitários, a gerência, enfim, a Santa Casa, todo o processo. Vai ter todo o know-how, né, desse trabalho aí com os adolescentes aí. Professora, obrigado. A escola é uma escola parcerizada, né, com o município, né? É uma escola parcerizada com o município, desde a educação infantil, né, que é do 0 aos 5 anos, e temos o serviço de convivência, que daí é o dos 6 anos a 15 anos. A gente atende ao total em torno de 250 crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes, um É. trabalho... O do serviço de convivência é turno inverso à escola, né? E os pequenos ali, os da educação infantil, é turno integral. Muito bem. Baita trabalho feito lá pela escola Alain Maria Tereza, né? Isso aí. Gente, obrigado pela entrevista aqui, obrigado pela participação de vocês e parabéns, né, por esse projeto e que ele possa ser o piloto, né, de um projeto que possa se espalhar pela cidade, fazendo com que a comunidade, de forma geral, a população, de forma geral, tenha essa consciência despertada. Né? Obrigado, bom trabalho. Pois não. Obrigado. Eu só queria dizer que esse projeto é um dos pilotos, né? E a gente tem alguns outros que futuramente a gente vai sentar aqui novamente para conversar com vocês, que é muito, muito interessante com os idosos também. Ah, perfeito. Pô, estaremos aqui de portas abertas para receber essas informações também. Renan e Horaida, muito obrigado, bom trabalho. Nós que agradecemos. Muito bem. Obrigado. Seguimos agora com informações do Legislativo. A comissão especial que trata da concessão do DEMAI ouviu nesta semana representante da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. O processo de privatização da Sabesp foi concluído em julho do ano passado, com a venda de 32% das ações que pertenciam ao governo do estado de São Paulo pelo valor de 15 bilhões de reais. A compra foi realizada pelo Grupo Equatorial, que se tornou acionista majoritário da empresa. Na reunião realizada de forma híbrida, o diretor de projetos e novos negócios da Sabesp afirmou que a companhia já atende 28 milhões de paulistas em mais de 370 municípios. Rafael Strauch disse aos vereadores da capital gaúcha que a Sabesp pretende investir 70 bilhões de reais para atingir a meta de universalização do saneamento até o ano de 2029. Presidente da comissão, o vereador Mauro Pinheiro, do Progressistas, chamou atenção para o fato de a tarifa d'água cobrada dos consumidores ter tido uma redução após a desestatização. Esse valor que eles arrecadaram por venda de ações criaram um fundo e mais os dividendos, o lucro da empresa que vem para esses dividendos, e com esse fundo eles conseguem
utilizar, inclusive, para baixar o preço da tarifa, né? E o que achei importante é que eles pagam a empresa conforme o aumento da tarifa só é concedido, o reajuste para a empresa mediante eles já terem realizado o serviço, diferente do que normalmente a empresa estatal que não tem capital, ela precisa arrecadar o dinheiro, aumentar muitas vezes o valor para poder arrecadar para depois fazer a obra. E aqui nesse caso não, a empresa privada primeiro tem que executar para depois receber. Os trabalhos da comissão especial seguem até o próximo dia 22, quando deverá ser votado o relatório do vereador Marcos Felipe do Cidadania. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o canal da TV Câmara no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!